Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Belle e no vídeo de hoje eu vou trazer algumas informações para te ajudar a escolher o seu caderno de bullet journal. Para isso, eu trouxe alguns cadernos e mais alguns papéis para mostrar as diferenças do que você pode encontrar por aí. A escolha do seu bujô é algo muito pessoal, porque depende da sua necessidade. Bom, os critérios que eu costumo observar são gramatura do papel, cor do papel, tipo do miolo, tamanho, forma de abertura e o valor. Espero que com essas informações você tenha mais ferramentas para escolher o mais adequado para você. Bem, eu vou começar falando da gramatura da folha, que eu acho o aspecto mais importante porque influencia demais nos materiais que você pode utilizar. Em termos técnicos, a gramatura é a densidade do papel em gramas por metro quadrado. Mas o importante é, no geral, os de gramatura menor são os mais finos e os de gramatura maior são mais grossos. Bom, trouxe para vocês compararem 6 papéis diferentes. Temos então uma folha sulfite, dessas comuns que a gente costuma ter em casa. Ela tem gramatura 75. Um caderno da papelaria Cícero, com gramatura 80. Essa caderneta da papelaria Magnolia, com gramatura 90. O bullet journal da My Journals, de gramatura 120. O caderno que eu estou usando esse ano, da Imprint, de gramatura 160. E uma folha própria para aquarela, com 300 de gramatura. E não se preocupe, vou deixar os links dos cadernos que eu mostrar aqui e mais alguns na descrição do vídeo para auxiliar na pesquisa de vocês. Para mostrar a importância da gramatura, eu testei vários materiais nessas folhas. Assim, vai dar para ver como cada um desses materiais aparece nas diferentes gramaturas. E para ficar mais fácil de acompanhar os resultados, vai ficar na tela a gramatura dos papéis. Bem, o primeiro teste que eu fiz foi com grafite. Aqui você pode considerar tanto os lápis quanto lapiseiras. Usei um lápis 2B e outro HB, que são os mais comuns de ter em casa. Desenhei quadrados e pintei eles. E também escrevi ao lado para quando formos ver o resultado ter uma noção de como fica quando escreve com material. Então, para a gente ver melhor o resultado, é importante olhar a parte de trás de cada papel. Isso porque, como a gente usa os dois lados da folha, pode ser que o material faça alguma marca do outro lado. No caso do grafite, de forma geral, ele deu certo em todos os papéis. O segundo material foi o lápis de cor comum. Aqui, fiz um quadrado mais forte e outro mais fraco. E também quis usar uma cor mais clara e uma mais escura para ver se tinha diferença. Nesse teste, se você reparar, dá para ver a cor na parte de trás dos papéis de 75, 80 e 90 gramas. Sendo que no de 80, talvez por ser um papel mais amarelado, eu achei que ficou bem mais visível. A partir da gramatura de 120 já não dá para ver nada do outro lado. Testei também lápis aquarelável. Esse tipo de lápis é bem mais macio e tem um pigmento que, quando entra em contato com a água, aquarela. É uma forma mais acessível de começar a usar essa técnica. Se for usar ele, não molhe a madeira do lápis, porque isso faz ela apodrecer, e aí já era o seu material. Bem, fiz quadrados fortes e suaves e depois aquarelei um de cada, para ver o efeito no papel. Ficou difícil de ver nesse vídeo, mas o papel do bullet de 120 desgastou um pouco quando passei o pincel. Desconsiderando esse desgaste, que eu diria que não tem relação com a gramatura, os resultados foram bastante similares aos do lápis comum. Mas eu sugiro que não utilize água no de gramatura abaixo de 120, porque o papel deforma facilmente com a umidade. A caneta esferográfica é essa que a gente costuma usar no dia a dia. É aquela caneta Bic. Com esse tipo de caneta, temos que tomar cuidado também com a força que usamos para escrever. Como a ponta dela é rígida, marca com facilidade o papel.
Pode ser que isso não te incomode, mas se o objetivo for enfeitar as páginas com desenhos, às vezes isso pode interferir quando você for usar o outro lado da folha. Bom, no resultado, até a gramatura de 90 eu achei que ficou bem visível. Já na de 120, teve uma leve sombra, e a partir de 160 nem dá para saber que eu escrevi do outro lado. Essa caneta de nanquim é a que eu mais gosto de usar. Quem me dera eu tivesse conhecido ela antes. Porque como a tinta não é úmida e ela seca bem, não fica borrando como as esferográficas ou a de gel. E para quem é canhoto, isso faz toda a diferença. Aqui eu usei tanto uma de ponta fina, quanto uma caneta do tipo brush, que tem a ponta parecida com um pincel e solta mais tinta. Acho que daria para usar ela tranquilamente nos de gramatura a partir de 120. Mas, infelizmente, nos de gramatura menor, achei que ela aparece muito no verso da folha. Como muita gente usa dessas canetas coloridas, eu resolvi testar também as Stabilos. Eu nunca tive o costume de usar elas, porque sempre vazavam para o outro lado do caderno e eu não gostava. Para esse tipo de caneta, eu testei também uma de outra marca. Achei a ponta dela mais rígida e a escrita não é tão agradável, mas o efeito é o mesmo, e ela é mais barata. De forma geral, a tinta delas é bem úmida. Então, nas gramaturas 75, 80 e 90, chegou a vazar tinta para o outro lado. Já na de 120 tem uma leve sombra, mas não acho que interfira. E na de 160 e 300 não dá para ver nada do outro lado. E uma dica, sempre teste a caneta na hora. Comprei uma rosa que na verdade é vermelha. Um outro material bem comum são as canetinhas. Vejo muitas pessoas pintando bullet com elas, porque as cores ficam bem vivas. Aqui eu também usei uma mais clara e uma mais escura para ver se tinha diferença no resultado. Como as canetinhas são bem úmidas, também não deram muito certo até a gramatura de 90. Em alguns chegou até a vazar tinta para o outro lado. No de 120 tem uma leve sombrinha e a partir da gramatura 160 não dá para ver nada. Eu achei um pouco estranho, mas já vi muita gente usando marcador de texto para pintar nos cadernos. As marcas até têm feito essas cores pastéis para isso. Aqui eu usei dois tipos de marca-texto. O roxo e o rosa são de tinta e o amarelo é de gel. Não achei muito bom o resultado. Os de tinta vazaram no verso da maioria dos papéis. E o de gel, apesar de não vazar em nenhum, dá para ver uma sombra até no de 120. Mas esse material já dá para ser usado tranquilamente no de 160. Nenhum marcador vazou, nem deixou sombras. Por muito tempo eu fiquei desejando usar carimbos. E, finalmente esse ano, comecei a utilizar. Mas tem que ter alguns cuidados com esse material. Bem, isso fica para um próximo vídeo. O carimbo, na verdade, me surpreendeu. Eu achei que iria aparecer bem menos nas folhas. Como dá para ver nos resultados, nas folhas de 80 e 90, ele é bem visível. Já na de 120 teve uma leve sombra, e só a partir do de 160 que não aparece nada. Bem parecido com o resultado da canetinha e do marca-texto. Bem, o marcador à base de álcool eu trouxe apenas porque é um material diferente e para vocês tomarem cuidado se forem comprar deles. Eu diria que esse marcador é o terror dos cadernos. Ele não é feito para você usar os dois lados do papel. Então, se quiser usar, eu sugiro fazer sua pintura em uma folha separada e depois colar no bullet. No de gramatura mais baixa, vazou tanta tinta que parecia que eu tinha pintado do outro lado. No de 120 e 160 também vazou bastante tinta. E nem o de 300 se salvou. Ficou com uma leve sombra do outro lado. É bem provável que a última vez que você ouviu falar em tinta guache foi no jardim de infância na aula de artes. Mas tem muita gente por aí fazendo muito mais do que pinturas a dedo com esse material.
tenho visto algumas pessoas começando a usar no Bullet Journal também. De forma geral, os papéis aguentam bem esse material. Não chega a vazar. No de gramatura até 90 ficou uma sombra mais forte, mas a partir do de 120 já dá para usar tranquilo. Nesse fica uma leve sombra, mas já não atrapalha. E o último material que testei foi a aquarela. Fazer o teste desse material é bem mais difícil do que parece, porque eu não consegui usar o mesmo tanto de água em todos, mas acho que dá para ter uma boa noção do resultado. Nas de gramatura 75, 80 e 90 fica uma leve sombra, mas eu não recomendo usar aquarela porque o papel não suporta a quantidade de água que temos que usar e elas acabam enrugando e deformando por isso. Já daria para usar no de 120, mas tendo muito cuidado com o excesso de água. Um pincel bem pequeno pode te ajudar a controlar mais a umidade. Então, dependendo de quais materiais você quer usar no seu bullet, você vai precisar de um caderno com uma gramatura maior ou menor. Vendo os testes, você consegue saber também o que te incomodaria e o que não faria diferença para você se por acaso o material marcasse do outro lado. Bem, as minhas considerações são: se você for usar aquarela, mesmo o de 120 tendo aguentado, eu sugiro buscar cadernos com gramatura maior, como o que eu utilizo. Mas se não for o seu caso e quiser usar apenas canetinhas, cadernos de 120 gramas já são suficientes. Agora, se você for pegar os cadernos de 80 ou 90 gramas, sugiro usar no máximo caneta esferográfica. Tem muitas cores delas e você também pode complementar a decoração com colagens. Passando agora para as outras características dos cadernos, eu vou começar analisando a cor do papel. Se vocês perceberem, o caderno da Cícero é bem mais amarelado que os demais. Ele é feito com o papel do tipo pólen. Esse tipo de papel, além de ser amarelado, reflete menos a luz, e por isso dizem que ele é melhor para leitura. Para mim, a desvantagem do papel pólen é que quando você erra, não dá para só passar caneta branca ou corretivo, porque fica muito aparente. Então, por isso, eu prefiro usar o papel branco para o meu bullet. Nele é mais fácil disfarçar os meus erros. Outra característica é o tipo do miolo. Ele pode ser sem pauta, quando é todo branco, como essa folha. Com pauta, ou seja, com as linhas, como nos cadernos que costumamos usar. E eu não tenho um caderno quadriculado, mas basicamente é uma folha cheia de quadradinhos como estes. Por fim, o tipo de miolo mais usado para o Bullet Journal, que é o com pontinhos, também chamado de pontado. Eu particularmente prefiro os pontinhos. Acho que tanto a pauta quanto o quadriculado interferem demais no visual da página e na sem pauta fica difícil de deixar as coisas alinhadas. Como eu não gosto que as coisas fiquem tortas, acho que eu perderia muito tempo medindo tudo e fazendo linhas para escrever. Ainda sobre os pontinhos, eles podem variar de um caderno para o outro, seja na cor deles ou na distância entre eles. Quanto à cor, eu gosto deles mais claros, esses mais acinzentados, porque não chamam muita atenção. Alguns cadernos vêm com os pontinhos mais escuros, mas sinceramente, eu não acho que isso interfere muito não. É um aspecto muito difícil de você avaliar, ainda mais se for comprar o caderno online. Dificilmente você vai encontrar no site informação sobre esse detalhe, então não é algo que eu me preocuparia. Agora, a distância entre os pontos já me chama mais atenção. Normalmente, a distância entre eles é de meio centímetro. Pode ser que você encontre cadernos com um espaçamento menor ou maior entre os pontos. Eu acho o tamanho padrão ideal, porque a minha letra não é tão grande e num espaçamento maior eu acho que não ficaria harmônico. Um quesito que eu olho que para mim é um fator de qualidade do caderno é o alinhamento dos pontos. Talvez no vídeo seja mais difícil de ver, mas nesse da Cícero, os pontos começam em uma altura e terminam em outra. O alinhamento vai mudando, sendo que em algumas páginas bem mais do que em outras, deixando alguns layouts bem tortos. Eu não sei se foi azar com esse caderno da Cícero ou se é um problema comum,
isso me dá muita agonia porque os pontos são justamente para te ajudar a manter as coisas alinhadas. Se isso for um caso isolado, ou se você já comprou e também veio assim, por favor, me avise aqui nos comentários. Outro aspecto que você deve considerar é o tamanho que você quer para o seu caderno. Eu uso o tamanho A5, que é do tamanho da metade de uma folha A4. Esse da Cícero eu gostei do tamanho também. Achei bem prático e como a gramatura é menor, o caderno é mais fino. Mas você pode usar também cadernos maiores, como um caderno escolar. Eu prefiro o A5 porque eu acho que ele é grande o suficiente para anotar bastante coisa e fácil de carregar por aí, cabe na bolsa ou na mochila. Mas se você preferir, também tem cadernos bem menores, como esse pequenininho. Você até consegue achar alguns deles com miolo de pontinhos. Quanto à abertura do caderno, ele pode ser com espiral ou sem. Lembrando que quando o seu caderno é com espiral, se você tiver que arrancar uma página, isso não vai afetar a integridade do seu caderno, diferente dos que não têm espiral. Como normalmente neles tem uma costura unindo as folhas, se você arrancar uma página em um lugar, em outro vai cair a outra metade da folha. Então, se você tiver que arrancar alguma folha, observe bem as costuras do seu caderno antes, para evitar que caia alguma que seja importante para você. Se escolher o sem espiral, observe se o caderno abre 180 graus. Normalmente isso é descrito nos sites, porque é uma vantagem. Quando ele não abre 180 graus, as folhas ficam voltando, dessa forma. Nele, fica mais difícil fazer layouts maiores, usando 2 páginas, como que eu costumo fazer para o meu calendário mensal. Isso porque sempre vai ficar um montinho no centro do caderno. Já os que abrem 180 normalmente tem esse espaço entre o bloco e a capa do caderno. Acabei de lembrar também que alguns podem ter capa dura ou capa mole. Eu prefiro os mais rígidos, porque acho que ficam mais bonitos por mais tempo, mas pode não ser um fator determinante para você. Bom, agora falando de um aspecto que interessa muito, valores. Normalmente, o que mais influencia o valor de um caderno é a gramatura das folhas. Então, cadernos com gramatura menor tendem a ser mais em conta do que os maiores. Tem algumas exceções, principalmente se for uma marca conhecida. Aí eles te vendem a marca e não o produto. Eu acho o valor bem importante, até porque a gente costuma usar uns 2 cadernos desses por ano. Normalmente o caderno vem com umas 80 folhas, 160 páginas, e pode variar. Talvez você ache alguns com mais folhas, mas se a gramatura for mais alta, não espere muito mais, porque o caderno já tem uma grossura considerável. E todos os que eu vou falar aqui têm essa quantidade de folhas. Vou falar dos valores que encontrei no mês de fevereiro de 2021. Então, se você estiver vendo esse vídeo no futuro, pode ser que já tenha mudado, mas serve como referência pelo menos. Os cadernos da Cícero variam de R$ 55 a R$ 80, sem considerar o frete. Eles têm capa dura e o papel é tipo pólen com gramatura 80. O de 90 que eu testei é da Magnolia. Eles chamam de caderneta e o tamanho é um pouco menor do que o A5 que eu uso. A capa não abre 180 graus e os de capa dura variam de R$ 55 a R$ 70 e os de capa mole ficam na faixa dos R$ 40. Já o de gramatura 120, eu usei o da loja My Journals, da youtuber Mai Furtado. No momento, eu não encontrei mais na loja dela esse caderno, e não sei se ela vai lançar outro. Mas quando comprei na Black Friday de 2020, eu paguei R$ 70 já com o frete. Se essa gramatura te interessou, eu encontrei um outro, que ainda não testei, no site da Books Decor, na faixa de R$ 60 sem considerar o frete. O que eu estou usando é esse de gramatura 160 da loja Imprint. A dona da loja tem um canal aqui no YouTube também, mas ela não é do Brasil, então é uma compra internacional.
O caderno custa $25, mas às vezes está em promoção por R$21, sendo que se você comprar 2 unidades, o frete é grátis. Considerando que o dólar está bem caro, cerca de R$ 5,40, o caderno sai entre R$120 e R$145. Mas quando o dólar está mais amigável, fica bem mais em conta. Já cheguei a comprar esse mesmo caderno a 80 e poucos reais. Se for comprar, olhe bem a questão dos impostos e as taxas do seu cartão, para não ser pego de surpresa. Não encontrei no Brasil cadernos com essa gramatura, então se você souber de algum lugar que venda dessa qualidade, avisa aqui nos comentários. Para finalizar, esse pequenininho eu encontrei por R$19,90. Bom, resumindo, de forma geral, você consegue achar cadernos de até 120 gramas com preços bem próximos. E quando o dólar estava mais em conta, você conseguia encontrar inclusive os de 160 com um preço melhor. Hoje ele sai praticamente o dobro do valor. Veja o que compensa mais e cabe no seu orçamento. Meu conselho é: tente não gastar tanto no início. Entenda primeiro qual a sua necessidade e o que funciona para você. Usar cadernos diferentes pode ser interessante para você entender do que você gosta de fazer. Eu, por exemplo, descobri que para mim é importante ter a liberdade de usar a aquarela. Então eu não sinto que estou jogando dinheiro fora, porque sei que uso o potencial do meu caderno. E por hoje é isso, pessoal. Espero que essas informações ajudem vocês a escolher melhor o seu caderno. Até o próximo vídeo!